E aí eu quero falar sobre Estevão e eu quero falar sobre a janela do Palmeiras, tá? A primeira coisa é a seguinte. O caso Estevão me chama atenção em muitos aspectos. Um deles é o fato de ele dizer que... A gente já trouxe isso aqui outras vezes. Foi o André Cury, né? Que deu a entrevista dizendo que a escolha pelo Chelsea foi o único time europeu que enxergou o Estevão como camisa 10, no sentido posicional do campo, de jogar centralizado e não como ponta, que é a posição que o Estevão quer desenvolver a sua carreira. E aí me chama muita atenção o Chelsea o enxergar assim, e o Palmeiras e o Abel, que é o time que está formando o Estevão agora, não enxergar. Nem sequer dar uma oportunidade para ele jogar ali. Tem essa questão, mas o fato é que existe uma questão também, que mesmo na ponta direita, onde o Estevão sempre atuou, ele foi um dos melhores, ele foi eleito o melhor do Brasileirão do ano passado. Foi eleito, né? Foi eleito o craque do Brasil, o craque do campeonato. Ele foi um dos artilheiros e um dos líderes de assistência. Os números dele... Então, com 17 anos, foi o cara que mais participou de gols do Brasileirão do ano passado, que é um torneio... Cara, eu peguei a tabela do Santos, assim, os 6 primeiros jogos, cara, desculpa. É só pau, cara. Pau, cara. Só pau. Não tem, mano. Mas não tem boi. Boi, você vai pegar um boi, você vai jogar contra o Sport em casa, Juventude, aí, sei lá. Cara, assim, é tudo... O Campeonato Brasileiro tá muito forte. E aí, esse moleque de 17 anos foi eleito o craque do Brasileirão. Portanto, ele é um cracaço de bola. Tá na seleção, não é à toa. Mas assim, nos grandes jogos, tanto nos jogos decisivos como nos grandes clássicos, o Estevão diminui muito o rendimento. Ontem, vendo ele jogar, me lembrou o Wesley Patati. Um ponta nível Wesley Patati. Assim, eu falava assim, não é o Estevão. E assim, você vê, cara, que o Estevão pegava a bola, muitas vezes, percebi várias vezes isso. Teve umas duas que ele cortou pro meio, que ele poderia ter tentado arriscar um chute, um passe, etc. E aí ele começava a jogada de novo, pisava na bola, tocava pra trás e começava de novo. Me parece que assim, em jogos desse tamanho, ele não tem a mesma desenvoltura emocional. E eu acho que faz parte. O moleque tem só 17 anos, tem muito a evoluir, inclusive em termos de personalidade. Não tem a sua personalidade ainda no seu máximo. O caso do Endrick, que muita gente compara. Gente, o Endrick é uma besta, no melhor sentido da palavra. Tá? Ele é la bestia, né? Porque é um cara com uma cabeça completamente diferente. Eu acho que em termos de repertório, dá pra comparar muito os dois. Agora, em termos mentais, a diferença é brutal. E isso, assim, não se ensina. Isso é a maturidade. Isso é, cara, desenvoltura. Isso você vai pegando, você vai crescendo. O Estevão, quando tiver a idade do Rodrigo, hoje 24 anos, vai ser outro jogador. A gente espera que ele se desenvolva. A gente espera que ele não chegue na Europa e vire o novo Vitor Roque. A gente espera isso. Eu acho que é difícil acontecer isso. Embora o cenário para ele no Chelsea não seja dos mais legais, como, por exemplo, o Endrick que está pegando no Real Madrid, que está sendo desenvolvido para o futuro. Vamos ver como é que vai ser o tratamento do Chelsea com ele, que adora queimar garotos. Você lembra daquele moleque do São Paulo? Aquele moleque do São Paulo, da base do São Paulo, que era considerado um craque, que mal jogou pelo São Paulo, foi pro Chelsea. Todo mundo falava que o cara era um gênio. E o cara... Piazon. Foi pro Chelsea. O Chelsea queimou esse cara, velho. Nossa, ele era o jogador que eu sempre descartava no videogame. Então, esse cara foi Lucas Piazon. Esse cara, o Chelsea queimou ele, cara. Aí assim, o David Walsh tá voltando. O Ângelo foi emprestado pra França e tá lá no Al Nassr. Então, assim, o Chelsea não tem sido um bom lugar para talentos brasileiros. Não há muitos brasileiros lá. Não sei nem se tem brasileiro lá hoje. Não sei qual que é o elenco do Chelsea, depois do que o Thiago Silva saiu. Então eu também não sei que aquela resenha para o jogador se sentir em casa também é muito importante no caso de um menino de 17 anos. Eu temo muito pelo futuro do Estevão no Chelsea, tá? Eu acho que foi uma escolha ruim. Eu acho que foi uma escolha ruim da família, do staff, do André Cury, do próprio jogador. Não sei até que ponto o jogador tem poder de decisão para escolher isso. Agora... dito isso, a gente vai ter que esperar um jogador mais maturado para a gente poder cobrar uma cabeça desenvolvida nesse nível. Agora,
que existia uma expectativa pro melhor jogador do Brasileirão, cara, ter uma atuação, nesse ano de 2025 como um todo. Ele definiu contra o São Bernardo lá, jogou pra cacete, mas assim, o ano do Estevão até agora é um ano abaixo do Campeonato Brasileiro que ele fez, não só nos grandes jogos, cara. E era um ano que a gente esperava que... Todo mundo falava, mano, o que vai ser do Estevão ano que vem? Porque todo Esse mundo, era o ano, né? Esse era o ano. Você lembra daquela virada de 2009 pra 2010 no Neymar? Você via aquele... A galera comparava os números ano passado do Estevão com o Neymar. Nossa, o Estevão tem números melhores que o Neymar, que não sei o quê. Só que aí o Neymar virou de 9 para 10, o Neymar virou um dos melhores jogadores do mundo. Virou o Super Saiyajin. O Estevão até agora, cara, deu uma baixada. Ele evoluiu, né? E tem a ver, Felipe, mas tem a ver com o time. Tem a ver com o time que evoluiu também. E aí que eu queria entrar, cara, assim... E mudou eu perguntei aqui pro Mauro Betting, sobre a janela, que ele disse que era maravilhosa. Eu discordo profundamente. Eu acho que a janela do Palmeiras foi... Não é que assim... Parece que a gente fala... Quando a gente fala que a janela foi uma bosta, dá a entender que todos os jogadores que foram contratados são uma bosta. Não é isso, mas eu tô pegando aqui, cara, a relação entre grana e competência. Como o Palmeiras tem muito dinheiro, o Palmeiras contrata o Martínez por 7 milhões de euros, ninguém vai falar nada, porque pro Palmeiras isso é dinheiro de pinga, um time que terminou no superávit com 200 milhões de reais. Aliás, o São Paulo, eu falei pra você, 300 milhas de déficit, tá? Fechou o balanço ontem, vazou pros conselheiros, mas isso é papo para outro dia. Isso é boa. Eu tava falando com o Ale aqui, o Casares está afundando o São Paulo. Mas enfim, uns 7 milhões de euros pro Martínez, pra história do Palmeiras, ninguém vai cobrar. Mas, meu amigo, esse cara não vale 2 milhões de euros. O senhor Facundo, que deu um belo passe pro Vitor Roque sofrer o pênalti, não vale 12 milhões de euros nem na China, é um jogador comum. Custou mais caro que o Roleiser. Um jogador comum. O senhor Felipe Anderson veio de graça, esse aí já não foi nessa janela, mas esse eu nem comento. Aí você traz... O Vitor Roque eu não vou discutir, porque tá jogando há pouquíssimo tempo, pra você esperar, é muito novo. Gostei dele ontem, eu acho que ele briga. Eu acho que é isso também. Raçudo, eu gosto dele. Eu acho que ele vai dar certo. Agora sim, o Felipe, quando a gente pega o Palmeiras gastar, o Paulinho também, a gente nem estreou, a gente precisa esperar pra ver, eu acho que é um jogador pra ser titular absoluto desse time. E tem o Lucas Evangelista também. Eu acho, inclusive, que o Paulinho vai ser queimado nesse time, porque não vai jogar na posição dele. Pois é. Vamos ver, vamos esperar. Porque assim, que o Abel, tem um surto de consciência e fale, vou jogar com uma dupla de ataque que pode ser a mais rápida do Brasil. Mas, cara, olhando as pontas que o Abel tanto gosta, e você olhando pro lado direito, o Estevão indo embora, e no esquerdo é o Facundo e o Felipe Anderson, vai sobrar alguma dessas duas pro Paulinho. Você pode ter certeza absoluta, cara. Boto minha mão no fogo pra isso. E aí você tem o Lucas Evangelista, que é um bom jogador, até chegou a negociar com o Santos, dado momento, era um pedido do Caixinha, mas sinceramente, assim, não muda o preço do dólar. Enfim, cara, o que eu vejo, esse zagueiro do Palmeiras é bom zagueiro, o zagueiro canhoto. Ontem ele teve uma falta no Yuri Alberto, que ele falhou ali, perdeu na corrida e fez uma falta que o juiz não deu, absurda. Mas ele é bom zagueiro, ele tem um bom domínio de bola, ele é tranquilo pra sair jogando, mas a gente tem que esperar mais. Mas assim, cara, eu acho que dá pra falar, você falou que o grande culpado é o Abel. Mas, meu amigo, assim, dá pra falar muito claro, o Abel ele tem um calcanhar de Aquiles. Que cara, essas contratações, cara, que são essas contratações. Ele é péssimo pra contratar, cara. Eu tava fazendo as contas aqui dos jogadores que vieram depois que o Abel chegou. Os dois únicos caras que são titulares absolutos do Palmeiras há um tempão, Murilo e o Piquerez, acabou. O Aníbal é um bom jogador? É um bom jogador. Foi importante? Foi importante, mas de vez em quando sai do time, etc e tal. Esse ano não é titular. Entendeu? Ele não é titular. Aí assim, cara, você começa a olhar, você vê que os grandes caras que se tornaram ídolos do Palmeiras nessa era Abel são os caras que já estavam no Palmeiras ou os caras da base. Sim.
Cara, então assim, você pegar um cara, tá 5 anos num clube e 2 contratações deram certo nesse nível de exigência, é muito pouco, cara. Isso assim, pouca gente fala do Abel. O quanto ele é horroroso pra contratar. Ele precisa contratar 10 caras pra um dar certo, velho. É uma média péssima. Péssima. Sim. Então, assim, esse elenco que o Palmeiras montou, o Palmeiras gastou na sua maior janela da vida, tem pra mim hoje o pior time da era Abel. Eu concordo, cara. Mas eu acho que a gente tem que esperar, porque a gente tá em março. Basicamente isso. O Brasileirão vai começar aí no fim de semana. O Palmeiras tem Paulinho pra entrar no time, tem Lucas Evangelista pra entrar no time, tem o Maurício pra entrar nesse time, que é o jogador ainda mais importante do time nesse começo de temporada. Foi, né, o jogador mais importante do Palmeiras nesse começo de temporada. Então acho que tem alguns acréscimos muito bons que vão entrar nesse time. E aí a minha crítica ao Abel como eu falei ontem, ele será capaz de potencializar esses jogadores dentro do esquema de jogo? Ou ele vai continuar jogando com 2 pontinhas, com a saída de 3, com uma amplitude, com ponta fazendo o X1 e cruzando no segundo pau? Essa é a jogada do Palmeiras, velho. Abel, você ganha 3 milha por mês, irmão. Você ganha 3 milha por mês com méritos. Com méritos, você chegou aqui, foi campeão com pouco tempo e tal, etc. Um jeito diferente de jogar desse jeito, atual. Atual não, né? O Palmeiras joga desse jeito desde 2023. Ele será capaz de fazer um time diferente? De a gente olhar e falar, olha aí o que o Abel fez, hein? Caramba! Olha o cara que ele fez com tal jogador. Putz, esse cara tá jogando muito, uma função diferente e tal. Porque ele sempre foi esse cara de ter uma carta na manga, de ter um plano, de ter uma coisa diferente dentro do seu time. Ontem eu esperei que ele fosse fazer alguma coisa no intervalo, não aconteceu nada. Nada, o time voltou igual. Voltou um pouco mais à frente, dominou um pouco mais o meio de campo ali na imposição mesmo. Acho que os caras falaram, não, agora vamos correr um pouco mais, sabe? Vamos correr um pouco mais. E o Corinthians deu uma recuada também natural. E aí parece que o Palmeiras dominou o segundo tempo. Meu Deus! Nossa, seu Hugo não sujou o uniforme, velho. Sujou o uniforme ali no pênalti. Só. Mas assim, a dúvida que eu tenho pra temporada e que me preocupa é o último ano do Abel. Tem muita gente dizendo aí também que ele ficou no Palmeiras, que ele tá de saco cheio. Teve o lance do Qatar lá, que ele assinou um pré-contrato. Teria assinado um pré-contrato. E já queria ter saído ali, acabou ficando. Enfim, e digo mais, Felipe, eu comentei isso no Twitter ontem. O showzinho que ele deu lá, buscando o cartão. Aqui, cara, assim, aquilo esfriou o Veiga, velho. O cara ficou. Pensa o seguinte: você vai cobrar um pênalti. Aí você você bota o pênalti na marca da Cal. Você vai bater o pênalti. Cara, você vê o estádio inteiro, sem um palmeirense, só corintiano, te xingando, cara. E você vendo aquilo e pensando na sua cabeça, mano, se eu perder, meu Deus, se eu afundar e se eu chutar pra cima, você começa a criar, velho, assim, 1000 teorias na sua cabeça de que você tá fudido se você perder. Quando você vai pra bola, você tá sem confiança nenhuma. Por quê? Porque a porra do técnico tá dando um show na beira do gramado, cara. Ele foi mal ali, ele não colaborou com o Veiga, cara. E assim, eu não sei, eu não vi a coletiva do Abel ontem, mas teve algum repórter que perguntou isso pro Abel, falou, Abel, naquele momento que você reclamou com a arbitragem, que levou a sua expulsão e que demorou-se mais de 5 minutos para se bater um pênalti, você acha que acabou esfriando o Veiga a bater o pênalti num ambiente hostil para ele, inclusive, que ele ficou o tempo todo ali para bater o pênalti esperando, sendo achincalhado? Você acha que isso colaborou pro Veiga, que é um excelente batedor de pênaltis, batesse mal e errasse? Cara, você viu a coletiva dele? Não vi, mas alguém perguntou isso? Uma coisa patética, cara. Perguntaram do nosso querido Gustavo Soler, abriu a coletiva ontem com uma pergunta muito boa, contextualizando a partida, contextualizando os 2 jogos, enumerando pontos que o Palmeiras não fez bem e questionando o técnico. E o cara deu uma resposta nojenta, assim, velho. Nojenta. Falou 2 frases, não, o Corinthians mereceu
E é isso, próxima pergunta. Aí o cara fez outra pergunta lá, falou bem pra caramba também, questionou escolhas, questionou tático, questionou o anímico do time, que parecia que não tava jogando uma final mesmo, parecia que era uma rodada qualquer de brasileiro. E o Corinthians ralando a bunda no chão, dividindo tudo, ganhando tudo. E o Palmeiras lá, blasezão, assim, sabe? E o Abel, próxima pergunta. A gente não ganhou porque não fez mais gols. Cara, é um ciclo que parece estar se encerrando, viu? O cara deu 3 respostas e na quarta, que o cara pegou o microfone pra fazer a pergunta, ele levantou e foi embora, velho. Porra, velho. Caralho. Que coisa ridícula, velho. Que coisa ridícula, mano. E aí eu sou obrigado a ouvir os caras que pedindo a cabeça do Veiga, mano. Porra, peraí, velho. Um técnico que parece que tá com má vontade, velho. Esse sim, se tá com má vontade, pega as coisas e vai embora, caralho. Esse se tá com má vontade, pega as coisas e vai embora, mano. O Liverpool, meu Deus, o Klopp saiu, o Liverpool tá aí, prestes a ser campeão da Premier League, com um trabalho muito bom do Arne Slot. O Palmeiras há vida sem o Abel. É que a gente tem um paternalismo aqui no Brasil, uma cultura aqui no Brasil, de que se potencializa muito a figura do treinador, assim, se centraliza muito tudo no treinador. E acha que quando o cara sair, é terra arrasada. Não pode ser, velho. Não pode ser. Se o Abel não quer ficar, se o Abel quer ir embora, vai ser o maior técnico da história do Palmeiras. A história dele tá aí. Ninguém vai apagar o que ele fez. E ele parece que só vive do passado, velho. Toda entrevista que ele dá. Não, mas ontem. Tem uma pergunta aqui do nosso amigo Tiagão, que colabora com o que você tá falando. Ó. Felipão, hipoteticamente, se o Abel fosse pra seleção brasileira amanhã, é reforço ou perda? Você iria gostar de ver o Palmeiras, no Palmeiras no lugar dele? Quem você ia gostar de ver no Palmeiras no lugar dele? Bom, é isso. Responde as duas perguntas. Você gostaria de ver o Abel na seleção amanhã? Seria reforço pro Palmeiras? E quem você gostaria de ver no lugar dele? Um abraço pro Tiagão. Valeu, Tiagão, tamo junto. E eu vou ler o superchat da Tayane aqui, tá? Eu só não botei ainda porque não tem a ver com o assunto, mas já eu vou ler, tá? Pode falar. Eu acho que o Abel jamais aceitaria a seleção brasileira. Jamais. Não iria pra seleção brasileira, mas assim. Eu não sei quem será o substituto do Abel Ferreira. Hoje eu não tenho um nome unânime, assim, um nome que me brilha os olhos e fala, caralho, esse cara seria muito foda. Voivoda, pode ser, mas fica aquela dúvida também, mas eu gosto muito do nome. Criticado esse ano, hein? Tá sendo muito criticado esse ano, hein? Perdeu mais um campeonato pro Ceará, enfim. Léo Condé, destruidor de Rogério Ceni e Voivoda. Então, tem esse ponto, mas é isso que eu falo, cara, tem vida pós-Abel, tem que ter vida pós-Abel. O Palmeiras é muito grande pra ficar, nossa, meu Deus, o Abel Ferreira vai sair. Não é Sociedade Esportiva Abel Ferreira, é Sociedade Esportiva Palmeiras, pô. Palmeiras. Não depende do Abel pra viver, tá ligado? Tem vida depois dele. Eu acho que a diretoria já tem que começar a pensar. Eu sou contra a demissão dele porque perdeu pro Corinthians. Eu vi muita gente falando ontem, né? O nosso querido, abraço pra ele, Lucas Guide, me mandou um textão, vários, mano, caralho, hoje o Abel tinha que cair no vestiário, o que ele fez. Eu falei, cara, eu concordo com tudo que você falou. Com tudo que você falou, mas eu só discordo disso, não tem que ser demitido. Tem que terminar a temporada e terminar o contrato dele. E aí faz uma placa pra ele, obrigado, faz um vídeo. Pô, valeu, Abel, tamo junto. Não pode demitir o Abel. Aí é loucura, concordo com você. Tchau, eu acho que o ciclo tem que se encerrar no final do ano. Eu acho que o Palmeiras não deve renovar com ele até 2027. Nem fudendo. E, mano, se ele quiser, se ele mudar de ideia, a Leila renova, tá? Sim, porque será um baita escudo pra ela. Mas assim, eu acho que o Palmeiras, ele precisa pensar já em vida pós-Abel. E precisa mexer nessa água parada também, velho. Eu acho que o estilo de jogo do Palmeiras precisa de uma reformulação, cara. E de novo eu bato na tecla. Eu não sei se ele será capaz, com esse time aí, com um ataque novo, com uma espinha dorsal nova. Porque se a gente for olhar, como eu falei ontem nos meus stories, e no Twitter também, se a gente for olhar, a espinha dorsal vitoriosa acabou, cara. Acabou. A espinha dorsal vitoriosa era o Everton, Gomes, Mike, Marcos Rocha, Zé Rafael, Danilo, Veiga, Scarpa, Dudu, Rony. Esses caras saíram, velho. Zé, o trem da Vila? Só tem o Veiga, só tem o Everton, o Rocha, o Mike e o Gomes. O resto não é a espinha vitoriosa. Só tem esses caras. O resto é um time novo.
É um time novo, que foi reformulado, que precisava ser reformulado. Esses jogadores, Mal Rafael, reformulado. Rony, Mal Dudu, reformulado. aí a gente vai ver ao longo da temporada. Eu prefiro esperar e tenho esperanças de que o Abel vai potencializar esses jogadores. Mas vamos ver, cara. Vamos ver. Fato é, cara, que é o seguinte. O Abel tem uma coisa que eu preciso falar em seu favor aqui, diante das críticas. Ontem só existiu pênalti, só existiu, mesmo jogando mal, etc e tal, só existiu esperança até o final, mesmo com um jogador a menos, a jogador a mais ali. Porque, cara, é impressionante o que o Abel ele é bom de defesa, assim. Vocês tomaram um gol que é um mérito total do Yuri Alberto no primeiro jogo, que teve uma falha de perda de bola ali, mas tinha várias coberturas e o Yuri conseguiu fazer mágica ali na hora de fazer o gol. E ontem não tomaram o gol de novo, assim, impressionante como não tomou gol do São Paulo, em que pese o pênalti lá, que não foi, etc. Mas não tomou, Palmeiras não, é muito difícil o Palmeiras tomar gol. Nos últimos 3 jogos do Paulistão, o Palmeiras tomou um gol, que foi o gol do Yuri Alberto. Então isso faz com que o Palmeiras sempre esteja brigando lá em cima no Brasileiro, mesmo com elencos mais ou menos, faz com que sempre esteja ali, perde um título, mas nunca é surrado, nunca, mesmo jogando mal. Por exemplo, eu falei ontem, se o Santos tá jogando no mesmo nível que o Palmeiras jogou hoje, tava 2-0 Corinthians, tava 3-0 Corinthians. E não, cara, o Palmeiras tava 0-0 e com esperança até o final do jogo do Palmeiras fazer um gol ali. Então, é muito sobre isso, sabe? O quanto o Abel ele é bom para armar a defesa e o quanto isso faz do Palmeiras competitivo. Por essas e outras eu jamais demitiria o Abel. Não, nesse ano, pra mim, ele tem que terminar o ano.